2, 3, 1. Olá amigos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, eu sou conselheiro, estou como conselheiro tutelar, eu sou Paulo. Olá amigos, tudo bem? Estou aqui de novo, eu sou o pastor Paulo, estou como conselheiro tutelar aqui de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. E esse é mais uma Dicas do Conselho Tutelar, hashtag 4. Hoje nós vamos falar um mito e uma discussão e perguntas muitas vezes que vêm para o Conselho Tutelar a respeito de namoro entre menores de idade e adultos. É estupro de vulnerável? Sim ou não? O que a lei fala sobre isso? Como que eu vou enfrentar isso? Como que eu posso enfrentar e ter os Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Levi, estou conselheiro tutelar aqui de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, e esse é mais um vídeo de Dicas do Conselho Tutelar, hashtag 4. Hoje a pergunta é a seguinte, a pergunta que não quer calar é a seguinte: namoro entre menores de idade e adultos é estupro de vulnerável? Sim ou não? Como agir? Como fazer? Isso tem muito ocorrido, muitas vezes tem vindo denúncias para o Conselho Tutelar e às vezes os pais não entendem até onde é estupro ou não e muitas vezes querem que o Conselho resolva isso. Mas depois da vinheta nós vamos esmiuçar mais isso para você, tá bom? Aguarde um pouquinho aí. Então vamos lá. É complicado, meus amigos, essa questão de namoro entre maiores de idade e menores de idade. Mas para a gente entender um pouco isso, vamos contextualizar o máximo. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou ler essas anotações. Eu também tenho o ECA atualizado aqui nas mãos, esse ECA inclusive, fazer uma propaganda aqui, é o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado pelo meu amigo Emerson Freitas. Emerson Freitas, que é um conhecedor da área. Eu tenho me inspirado também muito no Emerson Freitas. Então tá aqui o estatuto, tá aqui algumas coisas que eu anotei, que eu quero te explicar, para esmiuçar isso e contextualizar, para que você entenda. Primeira coisa que nós temos que entender: o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele não faz as leis. Quero que você entenda isso. As leis têm que passar pelo parlamento, são os deputados federais, a Câmara de Deputados, legislativo que fazem a lei. Nós temos que fazer cumprir essas leis, tá bom? Então, Código Civil, a Constituição, Estatuto, ECA, elas são leis que não foram feitas pelos conselheiros, tá bom? Então, o conselheiro tem que cumprir essas leis. Então muitos pais às vezes ficam bravos com os conselheiros porque querem que os conselheiros resolvam. E nós vamos entender hoje nesse vídeo que a coisa é bem mais profunda e complexa do que nós pensamos, né? Do que a nossa vã filosofia imagina. Vamos lá. Primeira coisa, conhecer todas as disposições legais é um dom reservado apenas aos nossos códigos. O trabalho de enfrentar os mitos, no entanto, é possível e necessário enfrentar esses mitos. Por isso, aqui enfrentamos um dos maiores mitos disseminados na sociedade. Manter relações com menor de idade é estupro? É crime? Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender, é necessário entender e deixar claro que o Estatuto da Criança e Adolescente, pela Lei 8.069 de 1990, divide os menores entre crianças, né, e adolescentes. Qual que é essa diferença entre criança e adolescente? Bom, o Estatuto diz que criança é até 12 anos, então até 12 anos de idade são considerados crianças. De 12 aos 18 anos de idade, o Estatuto vai nos dizer que são adolescentes. Grande parte dos tipos penais envolvendo menores faz uso dessa classificação, né? Por exemplo, no artigo 240, diante do Estatuto supracitado, né? Supracitado, que eu citei agora. Vamos lá. Tais tipos penais, contudo, têm foco em coibir
e tutelar a pornografia de menores. Por isso, os núcleos de ação no artigo 240, que é o que eu vou ler agora aqui, diz o seguinte: esses núcleos consistem em produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, oferecer, trocar, registrar por qualquer meio, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, vender ou expor à venda, adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Vai dizer aqui no artigo 240 que a pena para esse tipo de crime, muitas vezes, tirar foto de menores, expor na internet ou distribuir por aí, é de 4 a 8 anos de reclusão e mais multa. Então, é para você entender. O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela penalmente apenas em um momento, a relação sexual em si com menores. Assim, especificamente com crianças menores de 12 anos, em seu artigo 141, a tutela penal desse tipo de relação ficou regalada ao Código Penal, através do artigo 217-A, que prevê como crime de estupro qualquer relação sexual praticada com menores de 14 anos. Qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. No artigo 117, na parte A, diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena de reclusão de 8 a 15 anos de prisão. Menor de 14 anos. Bom, pastor, e aos maiores de 14 anos, como que fica? Bom, aos maiores de 14 anos que haja estupro, para que haja estupro, deve haver constrangimento, fraude, explosão, violência ou ameaça. Aí é um estupro aos maiores de 14 anos. E a tutela penal sobre esse tipo de relação se estende a outros núcleos de ação, como previsto no artigo 218, 218A e 218B, com exceção do 218B, que criminaliza o favorecimento da prostituição de menores de 18 e a relação com menores nessa situação. Todos os outros tutelam apenas maiores de 14 anos. Deixa eu explicar aqui para você entender. Então, para ser considerado estupro com uma menina, por exemplo, maior de 14 anos, com 14 anos para mais, e um rapaz de 18 anos, ela tem que ser constrangida, tem que ser obrigada, né? Aí é considerado estupro. Ou coagir essa menor, aí tanto faz de 14 até 18 anos incompletos, a pornografia não, a prostituição. Aí é aliciação, aí também é crime. Vemos assim que por mais que exista um mito que regule nossos padrões morais sobre essa ação, não existe crime algum em manter relações sexuais com pessoas maiores de 14 anos. Obviamente, desde que não haja violência, constrangimento, fraude ou mesmo induzimento para que haja exploração. Olha, é algo extremamente complicado. Se você for ver moralmente, vai ser sempre errado. Eu, como conselheiro tutelar e como pastor, e que tem essa questão da moral, eu vou sempre achar errado, né? Mas a lei está dizendo, escute, a lei está falando que maiores de 14 anos, desde que seja consentido, não é crime. Menores de 14 anos, 13 anos para baixo, não interessa se for consentido ou não, é estupro de vulnerável. Agora, maior de 14 anos, se for consentido, infelizmente, o conselho tutelar ou a lei não pode fazer nada.
Ah, mas os pais não aceitaram, os pais estão brigando e os pais chegam no conselho e querem de qualquer maneira que a gente mande prender esse maior que está namorando a sua filha. Bom, aí entra no conflito familiar. Aí entre os pais aceitarem ou não. É conflito familiar. O conselho não tem como enfiar o bedelho nessa questão. A gente pode aconselhar, né? Claro. Mas definir uma maneira de fazer ou não já é complicado, né? Não tem como, porque a lei está dizendo que não é, se for consentido, né? Mas vamos ver aqui, vamos fazer aqui agora um comparativo do que a lei diz. Vamos definir cada coisa aqui para que você possa entender. Vamos lá. O que a lei vai dizer sobre cada caso. Vamos lá. Entre 14 e 17 anos, com 14, 15, 16, 17 anos, a lei diz que os adolescentes têm capacidade de consentir com o ato sexual. Portanto, se for consentido, o adolescente pode ter um ato sexual mesmo que o parceiro seja de maior idade. Isso a lei está falando. Mas, pastor, e se só a menina for menor de idade? Bom, até 14 anos, até o dia em que ela completar 14 anos, a adolescente é considerada incapaz de consentir com o ato sexual com uma menina dessa idade, é considerado estupro